Eu nunca imaginei que um dia eu poderia morar em Buenos Aires. Quando o Rodolfo era adolescente, antes da gente se conhecer, ele teve uma experiência onde ele sentiu uma direção de Deus de que um dia ele iria deixar a cidade de Curitiba. Então, quando a gente começou a namorar, ele me disse: se a gente vai namorar, eu preciso que você saiba que eu não vou ficar em Curitiba para sempre. Em algum ponto do futuro, eu vou sair daqui, eu não sei quando e nem para onde, mas eu queria que você já soubesse disso. Ok, guardamos aquelas palavras na gaveta. Nos casamos em 2007 e, passado um pouco mais de um ano... Algo muito estranho começou a acontecer comigo. Toda vez que eu ia orar, eu acabava chorando as bicas, orando a mesma coisa. Deus, eu te entrego minha família, eu te entrego os meus amigos, eu te entrego a minha cidade, eu me disponho a ir para onde o Senhor quiser. E era sempre a mesma oração. E quando eu terminava a choradeira toda, eu pensava: nossa, da onde saiu isso daí? Eu, hein? E até que depois de um tempo eu entendi que, na verdade, Deus estava me relembrando aquela direção antiga, aquela palavra que por tantos anos eu tinha deixado na gaveta. Agora Deus estava abrindo essa gaveta para mim. Então, um pouco incomodado com isso tudo, eu comecei a fazer algumas perguntas para Ana quando ela saía do tempo de oração dela. E aí, como é que foi? Deus te falou alguma coisa? E ela falava: sim. Deu o quê? Ai, que ele me ama. Eu falava: ok. Mas pouco a pouco eu fui tentando explicar para Ana o que estava acontecendo comigo enquanto eu orava. O Rodolfo pediu que eu orasse por isso e perguntasse para Deus o que ele queria fazer. Eu, sinceramente, não gostei. Achei que não tinha nada a ver. Sair da minha cidade, deixar minha família, meus amigos. Tava tudo tão encaixado. Aquilo para mim não ia dar em nada. Nem orei. Então eu tive um sonho que foi muito forte e apontava novamente nessa direção de sair da cidade. Eu lembro que eu acordei chorando, contei pra Ana e ali na cama mesmo a gente ficou um tempo orando juntos. Aí eu percebi que Deus estava fazendo alguma coisa na vida dele e decidi orar. Isso era início de 2009. E um dia, enquanto eu estava orando, eu senti Deus me dizer: eu vou colocar um povo no seu coração e vou te levar para servir esse povo. Fiquei surpresa, eu não esperava ouvir isso, mas eu trabalhei meu coração para corresponder a essa nova orientação. E poucos dias depois, o Rodolfo também sentiu algo inesperado. Ele saiu do quarto e me falou: eu tenho uma impressão muito forte de que não só a gente vai para outro lugar, como isso vai acontecer rápido. Eu não sei como e nem para onde. Se isso vai ser rápido, em que condições? Eu ainda estava no 5º ano da faculdade de medicina. A gente tinha 2 anos de casado. Como tudo isso poderia acontecer rápido? Aí um tempo depois, eu tive um outro sonho. A gente estava numa reunião, na primeira fileira do salão, e o pastor que estava pregando, ele vinha na nossa direção, colocava a mão no nosso ombro e nos dava uma palavra profética. No sonho eu não ouvia o que ele dizia, mas foi um daqueles sonhos diferentes, que você acorda sabendo que Deus está querendo falar alguma coisa. Em 3 dias, a gente iria participar de uma reunião da igreja com esse pastor. Ele é alguém que flui muito no dom de profecia, então nós oramos juntos para que Deus usasse a vida dele para confirmar essa questão do tempo, porque isso estava mexendo muito com a gente. Chegou o dia da reunião e quase no fim da pregação aconteceu exatamente o que eu tinha sonhado. A gente estava na primeira fila e o pastor veio na nossa direção, colocou a mão no nosso ombro e nos deu uma palavra que dizia assim: eu te preparei um tempo, te preparei um lugar e te preparei um povo. E esse povo te aguarda, eles estão clamando: onde estão nossas testemunhas? Por que detém-se eu já enviei? Não arrastem o pé. Diga sim. Portas abrem muito rápido, quando nossa disposição está certa. Condições Deus reúne de uma hora para outra, mas é a disposição do nosso coração que Deus precisa trabalhar. Isso foi uma confirmação muito específica para nós que vínhamos de todo um processo de oração, jejum, sonhos e etc. A gente sabia do que ele estava falando. Em breve, Deus iria reunir as condições para nos levar para um outro povo. Até esse ponto, a gente não tinha contado nada para ninguém. A gente estava vivendo isso tudo de uma forma muito pessoal. E depois disso, a gente contou para a família e para os nossos pastores o que estava acontecendo com a gente até então. Daí em diante, nós começamos a buscar Deus para saber que povo seria esse. Nessa hora, passa de tudo pela sua cabeça. Desde Londres até Piratininga do Sul. Não tínhamos a menor ideia de que lugar era esse. Então a gente comprou um mapa mundi, inspirados no testemunho do pastor Rick Warren, que fez isso quando Deus chamou ele para plantar uma igreja.
Colocamos na parede no nosso quarto e todos os dias a gente orava para que Deus nos mostrasse para onde deveríamos ir. Eu sempre gostei muito de surfar. E tinha dias que eu comentava com a Ana, meio brincando, assim, tipo... Amor, e se for Austrália? Paris, Havaí? Nova York, Califórnia? Milão. Mas aí eu cheguei a olhar diferente até pro Polo Sul. Pensei, caramba, se for pra lá que eu tiver que ir... Eu detesto frio e... Pra sair dessa indefinição, eu comecei com o que eu já tinha. Eu pensei comigo, se Deus vai me levar pra morar numa outra cidade e vai ser rápido, deve ser um lugar que fala português, que já é o nosso idioma, espanhol, que não é tão distante do português, ou inglês, que a gente já fala. E com essa ideia na cabeça, eu listei no mapa 78 cidades que falavam esses idiomas. A Ana viu que eu estava fazendo essa lista e, percebendo que eu estava meio angustiado, ela me desafiou a buscar a Deus por uma direção mais clara. Eu lembro de uma frase que ela falou que entrou em mim. Amor, olha só, Deus tem boca e a gente tem ouvido. Minha esposa falou isso com uma convicção que gerou fé em mim. Eu fiquei com aquela frase, que pareceu simples, mas ao mesmo tempo muito verdadeira. Né? Então eu abandonei aquela lista lá de 78 países. A gente precisava ouvir a Deus. Se jejum é uma oração intensificada, nós pensamos, precisamos jejuar. Poucos dias depois eu estava lá no quarto orando e eu senti Deus falar que eu devia começar uma igreja numa determinada cidade. Mas eu não contei nada para Ana, nenhuma dica, porque eu quis guardar segredo porque eu queria que Deus também falasse com ela. 2 dias depois eu estava em casa no quarto orando e uma cidade veio no meu coração, de um país que até então eu não conhecia, e eu olhei pro mapa, aquela cidade saltou para mim, e então o Rodolfo chegou em casa, abriu a porta do quarto e me perguntou: Deus falou com você? Olha, eu tenho uma impressão de um lugar. Na verdade eu tinha uma convicção, mas eu não queria contar porque eu queria que ele escutasse o que eu tinha ouvido de Deus. Eu disse que bom, porque eu também tive uma impressão. Aí meu marido teve a brilhante ideia de dizer: Vamos contar até 3 e vamos dizer junto o nome do país e da cidade. Ai, que incredulidade! Eu pensei, quais são as chances disso dar certo? Quer dizer, a gente tá diante do mapa mundi. E também eu achei que o Rodolfo não ia gostar da cidade porque ele não poderia surfar lá. Então oramos juntos uns minutos e, com o coração na boca, demos as mãos e contamos. 1, 2, 3. Argentina. Argentina. Buenos Aires. A gente se abraçou e chorou. Isso foi 1º de agosto de 2009. Jamais vamos esquecer esse dia. Foi muito forte o desfecho de todo esse processo. Contando assim parece uma loucura, né? Contamos para a nossa família e para os pastores. Você não sabe se está feliz porque Deus falou com você ou se chora porque vai embora. Na verdade, os dois. Visitamos Buenos Aires pela primeira vez em 2010. Começamos a estudar espanhol, fizemos contatos na cidade. No meio desse processo eu me formei como médica. O Rodolfo continuava trabalhando como editor de vídeo. Mas aos poucos a gente foi sendo desafiado por Deus a deixar nossas carreiras em segundo plano para esse momento que iria chegar de dar esse passo e plantar uma igreja em Buenos Aires. Visitamos a cidade outras vezes em 2011, em 2012, e então chegamos num outro momento de oração e jejum, onde sentimos que era hora de dar esse passo de obediência. A palavra que tínhamos recebido dizia: portas abrem muito rápido quando a nossa disposição está certa. E por anos eu fiquei perguntando para Deus que disposição era essa. De esperar, de servir, disposição de perdoar. E nesse jejum finalmente eu entendi que essa disposição era de se mudar. Então deixamos os nossos empregos, despedimos da família, dos amigos, vendemos nosso carro, vendemos praticamente a nossa casa inteira. Eu lembro de um dia que a Ana abriu a porta de casa e ela estava chorando porque tinha terminado de vender tudo que a gente tinha. Eu perguntei pro Rodolfo: você não tem medo de mudar pra Argentina e deixar tudo aqui? Ele disse: claro que eu tenho medo, mas eu tenho mais medo de desobedecer uma direção que a gente recebeu de Deus. 25 de setembro de 2012. A gente entrou num voo só de ida para Buenos Aires, com muito frio na barriga, mas felizes de poder demonstrar nosso amor por Jesus. E desde então a gente tem experimentado um cuidado muito especial de Deus. A verdade é que viver tudo isso para que pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus vale muito a pena. Hoje a gente tem um amor muito grande pela cidade, aprendemos que Deus se interessa muito pelas pessoas
e a gente tá aqui para espalhar esse amor. Em dezembro de 2012, a gente fez a primeira reunião da igreja Amor Sem Limites. Descobrimos que o versículo preferido de quem começa uma igreja é aquele: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Sonhamos com uma nova Buenos Aires que vai poder conhecer em Deus o que é liberdade, justiça e verdade.